Fala pessoal, então agora trazendo aqui a tática do Japão, aqui no PES, né? Japão aí agora adversário da seleção brasileira. Tô até um pouco atrasado, né? Desde quando teve aquele jogo contra a Holanda, aquele 2-2 foi um jogo bem interessante, um dos mais interessantes da primeira rodada da Copa. Eu tô falando, vou trazer o Japão, vou trazer o Japão. Trouxe outras seleções aí, né? Tempo bastante corrido, mas aí agora não tem pra onde correr. Agora é o Japão mesmo, né? Vai pegar o Brasil, né? E vem pra jogar de igual pra igual, né? Acho que o Japão, mesmo com a seleção mais modesta aqui em nomes, né? Talvez não tenha o Honda, né? Que já teve em algum momento, o Kagawa, alguns jogadores aí que são mais mundialmente conhecidos. É uma seleção mais mediana em nomes, mas assim, coletivamente é muito competente. Então acho que se o Japão pega uma Alemanha, pega Brasil como vai pegar, pega a Holanda como pegou e empatou e deixou o jogo muito difícil para uma Holanda que está bem competente aí, né? Então acho que o Japão iguala o jogo contra todo mundo, né? Se pega uma seleção mais defensiva, o Japão sabe ser um time mais ofensivo que vai dominar o campo de ataque. Se pega uma seleção que é mais ofensiva, vai enfrentar uma seleção que ataca mais, eles sabem ser mais defensivos e se defender lá atrás e aproveitar muito contra-ataque, né? Parecido até com o que foi boa parte do jogo ali contra a Holanda, né? Não consegui assistir tudo, mas pelo menos ali no primeiro tempo era bem defensivo, tentando explorar um pouco mais o contra-ataque. Aí no segundo tempo eles saíram um pouco mais pro jogo, mas é uma seleção muito camaleônica, assim, né? Se puder falar dessa forma, sabe se adaptar muito ao adversário, né? Então, é o adversário do Brasil, agora aí, né? Nesses 16 avos aí da Copa, então vamos dar uma passadinha aí como eles vêm jogando aqui, né? Tentar passar rapidinho, por mais que eu tô extrapolando bastante no tempo, nesses últimos vídeos. Mas enfim, vamos partir aqui desse 5-2-2-1, 5-2-3, né? Olha, falando besteira. 5-2-3 aqui, que é mais um 3-4-2-1 na prática, né? Coloquei esses jogadores aqui como pontas porque eles são pontas de origem, né? Então, fica dessa forma. O Sugawara é um lateral direito de origem, mas do outro lado aqui o Nakamura é mais um ponta, né? Eu coloquei ele aqui como lateral porque é ele que vem jogando, né? Então eu baseei a formação aí no último jogo, né? Foi contra a Suécia. Então, um jogo que o Japão entrou pra ganhar, né? No sentido de precisar pontuar para se classificar. Não foi um jogo que o Japão poupou, então vamos considerar isso aqui um time titular do Japão. Então meio com o Nakamura, que é mais um ponto. A gente pode até ver pelo talento defensivo e tudo mais dele aqui. Ele é um cara que não marca tanto. Por quê? Porque é um ponta. Antes ali da lesão do Kubo, por exemplo, né? Acabou se machucando e tudo mais. A gente não sabe se ele vai jogar contra o Brasil, tá mais ou menos ali. O Doan, por exemplo, que é um ponta direita, bem ponta mesmo, tava fazendo a ala. Então, o Japão muitas vezes equilibrando um lateral para jogar ali mais ofensivo como ala, né? E um ponta, né? Que é um time realmente muito ofensivo. Tanto que a gente vê aqui, tem o Tanaka, tem o Kamada, né? Como meio-campistas ali, e no banco você tem o Sano. Né, por mais que o Kubo esteja aqui como meia direita, ele não é um meia, né, é um jogador mais ofensivo ali. Ele entraria no lugar do Doan, então é mais um ponta. E se a gente vê aqui, não tem mais meio campistas, né, então é um time muito ofensivo, não tem tantos meias, né, é mais jogadores de frente mesmo que, por exemplo, o Kamada não é um volante, né, nem um segundo volante mais ou menos ele é um meia ofensivo. E está sendo jogado aqui como um segundo volante e tudo mais, porque é uma seleção realmente muito ofensiva. Né? Então, muitos atacantes aqui na convocação a gente pode ver, tanto no time titular, tanto aqui nos reservas, e bem poucos volantes, bem poucos meias, né? Então, realmente, um time aí muito ofensivo. Mas então, passando aqui um pouco por esse elenco aqui, essa construção do elenco aí do Japão, essa introduçãozinha, vamos partir aqui agora sim para a saída de bola, né? Vai ter uma saída de 3, aqui bem diferente até do que eu postei até agora, né? A gente vai ter o Ito e o Seco como laterais. Eles vêm como lateral, como zagueiro defensivo, aqui no estilo de jogo deles, né? Porque eles começam aqui dessa forma, estão até bem abertos aqui, formam essa saída de 3, mas quando a jogada está mais à frente, eles podem subir. Às vezes até parecido com o movimento de um lateral. Então, como você está jogando com 3 zagueiros, mesmo que um suba ali, né? Dê um passo para frente, fazer uma condução de bola, se projete à frente, você não vai ficar tão exposto, né? Porque você vai ter os dois aqui na cobertura, vai ter os dois volantes, então esses caras têm liberdade, né? Muitas vezes. Vou até mostrar mais pra frente que os alas, eles não precisam estar o tempo inteiro colado na linha, né? Por mais que seja boa parte do tempo, boa parte da responsabilidade, da função deles, seja estar bem colado na linha, muitas vezes não vai ser eles que vão estar fazendo essa função. Mas aqui por enquanto falando dos zagueiros, né? Começam a saída de bola dessa forma, mas podem se projetar à frente.
Aí não vão ser o zagueiro ofensivo para não forçar esse movimento, né? Para não ser um movimento tão padrão. Eles vão chegar ali mais como um elemento surpresa ali para sobrecarregar a defesa adversária, fazer bastante condução. E aí o Japão atacar com muitos jogadores ali no campo de ataque, como eles fazem muitas vezes, né? O que faz o Japão ser mais defensivo ali, né? Às vezes, por exemplo, contra uma Holanda, como provavelmente vai ser contra o Brasil, é mais a fase sem bola. Porque não necessariamente o Japão, quando tiver a bola, vai ser um time só de contra-ataque. Então mesmo que vão enfrentar o Brasil provavelmente vai se impor, vai ter mais posse de bola, o Japão vai ficar mais defensivo. Mas quando o Japão tiver a bola, ele não vai só se projetar à frente. Não vai ser um time de contra-ataque, de se livrar da bola. Eles vão parar, pausar um jogo, né? Não tendo uma oportunidade de contra-ataque, ele pausa o jogo e aí consegue construir com muita gente à frente, né? Então é um time muito, como eu falei, camaleônico, sabe fazer de tudo. Então, até os zagueiros, né, participando muito dessa construção ofensiva até lá no campo de ataque mesmo. A gente vem aqui pro meio, né? Esses dois aqui na frente, o Tanaka e o Kamada, né? O Kamada aí do Crystal Palace, um jogador mais conhecido aí, acabou de ganhar Conference League, jogador muito bom, saiu do Frankfurt da Alemanha. Jogador já tá aí quase com seus 30 anos, mas teve uma boa ascensão aí na Europa, né? Então a gente veio com o Tanaka, vai estar como volante e o Kamada como meio de ligação aqui nas posições, mas os dois vão estar como orquestrador aqui na função, né? Que é mais para ajudar essa saída de bola, mas como o time vai estar no ofensivo, ali eu joguei por padrão com o time com a barrinha vermelha ali no ofensivo, né? Que eu sempre menciono quando eu uso. Então os jogadores vão dar um passinho ali pra frente, né? Os zagueiros vão poder subir um pouco mais. E a mesma coisa pros volantes aqui, né? O Kamada até como meio de ligação, porque ele é, como eu falei, ele é mais um meio ofensivo. A gente consegue ver que ele até joga como um segundo atacante. Ele é um cara que pisa bastante na área, tem uma boa finalização, tem uma boa estatura, né? Pra chegar ali cabeceando ali, quem sabe, né? Uma boa finalização, então ele vem como meio de ligação para ter um pouco mais de liberdade, para dar alguns passos para frente, né? E o Tanaka fica um pouco mais aqui para trás. Não que isso limite ele de subir ali ocasionalmente, né? Por mais que ele seja aqui, a gente pode até ver pelas habilidades também, né? Um cara mais defensivo do que o Kamada. Então a gente pode passar para falar um pouquinho dos alas aqui, né? Como eu comentei, o Nakamura é um ponta de origem aqui jogando como lateral, como um ala, né? E o Sugawara é um lateral que está jogando como ala, né? Então vão começar bem abertos, mas aí que vem, acho que um pulo do gato aqui talvez na fase ofensiva, que é uma coisa bem interessante. Eles vão vir com o meia versátil, né? Então por mais que nas avançadas aqui já eu passo para falar um pouco mais, vai ter o preso dos laterais, eu não vou colocar um especialista em cruzamento neles, para eles não ficarem só limitados a estar abertos, né? As jogadas vão começar mais ou menos com esse desenho aqui dessa forma, eles vão ser os jogadores mais abertos, mas aí durante a construção das jogadas muitas vezes o Sugawara pode pegar a bola por aqui, o Seco pode fazer uma ultrapassagem ali pelo lado, né? Somando mais jogadores aí pelo lado direito, o Japão ataca muito pelos lados. E aí, como eu falei também, Doan, o Maeda, né, são pontas, né? Então, por exemplo, eles não são aqui meios ofensivos articuladores tão por dentro assim, né? Eles vão jogar muito por dentro sim, né? Como é parte da tática aí desse 3-4-2-1, mas eles vão fazer muitos movimentos para cá também. Então, por exemplo, a bola tá com o Sugawara aqui, o Doan vai aparecer como ponta, né? Vai chamar o adversário ali para um contra um, vai tentar uma jogada em velocidade e muita infiltração, né? Eles vão estar com um armador criativo aqui, o Maeda e o Doan, que é muito para fazer movimentos assim, né? Eles vão fazer movimentos ali de toda forma, né? Então, se precisar de algum apoio, o adversário subiu muita marcação, não tem problema, o Doan vai baixar, tá como armador criativo, vai participar dessa armação. Mas o principal ali de característica deles é muita velocidade. Então vão fazer muito movimento para cá, sim, rotação de alas está ligado, então eles vão fazer esses movimentos para o lado, vão também fazer muito essa corrida aqui para frente, né? Até aproveitando, acabei emendando os alas aqui nos meios ofensivos, já até posso emendar também no Ueda, né? Porque se o Doan faz muito esse movimento aqui para frente, se o Maeda também vai fazer da mesma forma, né? Muito esse movimento para frente ali de infiltração, né? De atacar essa última linha do adversário aí mesmo, é muito por causa do Ueda também, porque o Ueda vai vir aqui como pivô, como centroavante aqui mesmo na posição, e ele vai dar muito passo para trás, né? Então não é só um atacante ali de profundidade, né? De ficar plantado ali na área esperando, não, ele dá muito passo para trás, ele apoia muito a construção das jogadas. Então quando ele baixa, né? Muitas vezes o Doan vai avançar, o Maeda, o Nakamura, o Sugawara, eles vão fazer esse movimento aí por trás da linha de defesa do adversário, porque são jogadores de muita velocidade, né?
jogadores do Japão aí, em geral não são jogadores muito físicos, assim, de força física, de tudo mais, mas eles são muito rápidos, são muito velozes, muito ágeis. Então essas corridas aí por trás da defesa adversária é uma coisa que o Brasil vai ter que ficar muito ligado, né? Aí contra o Marrocos, a gente tomou a bola nas costas ali, né? Que o Magalhães não conseguiu correr para trás, o Marquinhos também não, e aí o Alisson também não conseguiu dividir, então tem que ficar muito esperto, né, para não tomar esse tipo de lance novamente aí, porque são jogadores muito rápidos, sabem explorar essa profundidade do campo, né? Então acredito que eu consegui passar um pouco por cada uma dessas funções aí, né? Então os alas não vão ficar tão colados na linha obrigatoriamente, né? Vão ter liberdade para pisar na área também, é uma coisa importante aí do meio versátil, né? Mesmo que você esteja com presos laterais, se você tá com um especialista em cruzamento nesses caras aqui, eles vão ficar só abertos, vai ser muito difícil eles pisarem na área ali ocasionalmente. Mas aí, com o meio versátil, eles têm um pouco mais de liberdade de se desprender disso e às vezes deixar o corredor pro Doan, né? Ou seja, pros meias ofensivos, pros zagueiros que podem dar esse passo mais à frente também, né? Aí chega como elemento surpresa, como eu falei também, né? Então, passando aqui para a fase defensiva, né? Vai ser um 5-4-1 bem fechadinho, né? Vocês fecham um pouquinho mais aqui, pega aquele 5-4-1 padrão do jogo e fecha um pouquinho aqui o Maeda, o Doan, deixa eles como meio atacantes dessa forma, os dois aqui como volantes e fecha assim. Fica bem interessante, eu vou até passar aqui já que eu tô falando disso. Estilo defensivo mais diferente do que as outras táticas que a gente estava trazendo aqui, né? Com França, Alemanha, Brasil, que são seleções que marcam um pouco mais à frente, mesmo que algumas com a marcação mais média ali, outras mais altas, mais intensas, mais agressivas. A gente vai vir com o Japão aqui com retranca, né? Então, muitas vezes ali você tá com o time todo no ataque, como eu falei, às vezes o Japão se posta bem na frente. Então, às vezes você tá com o time todo lá, você perdeu, você pode até fazer uma pressãozinha rápida ali, se você vê que a saída de bola do adversário, quando ele roubou a bola de você, vai ser uma coisa meio pressionada ali, aquela pressão no erro, né, que o pessoal fala bastante. Você vê que tá com o zagueiro ali meio pressionado, mas você pode até arriscar uma pressão ali e tentar já roubar a bola para buscar uma finalização contra-ataque rápido, né? Mas em geral, você perdeu a bola, os seus jogadores já vão correr todos para trás. E aí justamente nesse movimento de correr para trás, você pode tentar uma pressãozinha ali, mas no geral é voltar os jogadores e procurar defender o seu campo, né? Bem organizadinho, sempre tentando manter esse 5-4-1, né? Que vai ter uma área de contenção ampla. Então o que isso quer dizer? Você vai tentar defender um pouco mais ali o seu meio, né? A gente vai estar até com invadir a área aqui nas instruções avançadas, que é para você proteger muito o meio, né? Você dificultar muito o jogo do adversário ali pelo meio. Então, muitas vezes, o Matheus Cunha, por exemplo, quando ele for jogar, esse jogo aí Brasil e Japão, ele vai ter que voltar bastante, sair bem da área, porque ali, senão, ele vai ficar bem encaixotado, né? Porque essa entrada da área aqui, como a gente pode ver, ó, principalmente se você olhar esses 5 jogadores aqui, é um bloco de jogadores, é um paredão, né? Eles fecham muito, assim, o Maeda, o Doan também dão esse passo para trás, o Eda volta muito, então é um meio, a parte do meio campo ali é uma muralha, ali muitos jogadores realmente, né? E aí pelos lados tem o Nakamura, tem o Sugawara também, vão estar protegendo esse lado do campo aí. O Doan apoia a marcação pelo lado também, o Maeda. Então o time vai se estruturar dessa forma com a marcação tradicional. Se deixar aqui com agressiva, os jogadores vão desmontar esse bloco, vai tomar muito passe entre linhas, muita bola nas costas. Então o tradicional aqui dessa forma que eu fiz, com uma linha defensiva aqui média, né, bem no 5 e uma densidade bem alta, deixa o time, acho que simulou muito bem o estilo de marcação que o Japão vem propondo aí nessa Copa do Mundo, né? Um bloco defensivo ali bem ajustado, né? Aqui tá escrito como retranca e tudo mais, mas na prática, falando sobre a tática do Japão, não é só retranca, né? Tem momentos de subir um pouco mais ali, mas é uma coisa muito organizada ali com o treinador deles, né? O Japão é o que o pessoal mais fala, né? Quando se pergunta do Japão, o que se espera do Japão, é uma seleção organizada, é o que o pessoal sempre fala. Então, para essa pressão aí, principalmente na parte defensiva, é uma seleção muito organizada mesmo, né? Com esse bloco defensivo que está armado dessa forma aqui nas instruções defensivas, né? Bem diferente aí do que outras seleções que eu trouxe. Então passando um pouquinho rapidinho nas instruções ofensivas, né? Para vocês poderem colar no jogo de vocês. Também é o padrãozão, esse aqui sim já é uma coisa mais parecida com outras seleções. Aí um ataque mais de maneira equilibrada, bastante aproximação. Então posse de bola, passe curto, ampla. Que posicionamento flexível, alcance do apoio mais baixo. Isso faz os jogadores se aproximarem bastante, se oferecerem como opção de passe. Na área de ataque. Eita, nós, travei. Área de ataque ampla, aqui, né, para os jogadores atacarem bastante pela lateral. O Japão explora muito isso. E aí nas avançadas aqui, porque eu já mencionei um pouquinho de cada uma, mas aqui passando
com mais calma aqui, né? Pra vocês poderem também estar copiando, como eu tinha falado. O preço dos laterais aí, né? Os meias abertos estão como meia versátil, então a gente quer que eles iniciem bem abertos, mas aí no decorrer da construção da jogada eles podem ter mais liberdade para se descolar um pouquinho da linha para outro jogador ocupar essa amplitude aí. O rotação de alas, né? O Maeda, o Doan, principalmente, são jogadores que começam um pouco mais centralizados, fazerem esses movimentos para o lado, né? Se posicionando ali às vezes como pontas, né? Que é a função de origem deles, né? Posição de origem. E o invadir a área, como eu tinha comentado, né? Para proteger bem aí a sua entrada da área, né? Até como a descriçãozinha mostra no desenho, né? Você proteger bastante o centro aí, né? Então acredito que passei um pouquinho aqui por cada parte aí da seleção japonesa. Uma seleção aí pra ficar de olho, né? O pessoal tá comentando muito de tá com medo do Japão e tudo mais. Acredito que em geral até o pessoal não tá, né? Não sei. Então, uma coisa meio média aí na verdade, né? Tem muita gente que tá, muita gente que não tá. Eu acredito que o Brasil chega como favorito, só que não pode chegar de salto, né? É uma coisa que ouvi muito comentar e comentei também, né? Sobre isso aí agora que a gente sabe do resultado que a gente vai enfrentar. O pessoal às vezes fala, né, tipo, o Japão não é nada, o Japão tal. Só que muita gente subestimou a Bélgica, né, também, um pouquinho a Bélgica, o Brasil vai passar da Bélgica em 2018, pô, a gente perdeu pra Croácia em 2022. São seleções que o Brasil entrou favorito também, né? Então, a gente não pode entrar achando que é o Japão, tal, o Japão nunca arranja nada. É uma seleção muito organizada e o Brasil, se o Brasil tiver num dia inspirado os jogadores ali, entrar jogando sério mesmo, acredito que tem tudo aí pro Brasil tá passando, né? Por mais que vai ser um jogo difícil aí de toda forma, acredito eu, mas tem que jogar muito sério. Agora, se os jogadores entrar achando que o jogo tá ganho, é o Japão, não sei o que, vai ser complicado. Porque os japoneses aí estão muito focados, muito confiantes aí, tanto a torcida quanto os jogadores aí. Parece que eles têm um treinador muito bom, né? Tem sido muito falado ele aí, tem o goleirão Suzuki aqui, do Parma. Então, ficar de olho aí no Japão. Então tá aqui, trouxe a tática do Japão. Vocês falem aí o que vocês acham, né? Quanto que vai ser o jogo, o Brasil vai passar, vai ser prorrogação, vai ser pênalti. Por mais que eu nem sei como tá o regulamento da Copa, mas acredito que se mantém aí a prorrogação sim. Vocês acham que vai ser de boa, vai ser fácil? Como é que vocês acharam aqui da tática do Japão, a tática do Brasil, outras táticas aí que eu já trouxe também? E quais vocês querem, né? Como próximas aí, mata-mata tá pra começar aí, então continuar aqui firme aqui, tentando trazer conteúdo sempre pra vocês. Valeu, rapaziada, é nóis.